alguns nomes, alguns termos relacionados ao exame de ultrassom. Então, vamos entender. Eu sempre falo que a gente tem que aprender a quebrar a palavra, né? Para que você entenda o sentido da palavra por um todo. Então, vamos lá. A gente tem uma palavra aqui, colicistectomia. Então, vamos começar a quebrar a palavra. Toda palavra que termina em ectomia, ectomia significa que houve a retirada de alguma estrutura ou de algum órgão. Que órgão? O nome que vem aqui na frente. Então, ectomia significa que foi feita uma cirurgia para retirada do quê? Colicisté. Colicisté está relacionado à vesícula e colédoco. O que é o colédoco? O colédoco é o canalzinho que liga a vesícula com o intestino, que é o canalzinho por onde a bile vai passar para levar para a bile chegar até o intestino e participar do processo de digestão do alimento. Então, colicistectomia, essa palavra significa cirurgia de retirada de vesícula biliar, ectomia. E se fosse rim, como que seria a cirurgia para retirada do rim? Nefro. Tudo que a gente fala nefro significa, é algo relacionado aos rins. Nefrectomia, ectomia retirada, nefro relacionada ao rim, nefrectomia, cirurgia para retirada do rim. E aí tem que saber se é rim direito ou rim esquerdo, ok? Litíase, tudo que é litíase significa cálculo, pedra. Então, a gente pode ter litíase na vesícula, então pedra na vesícula, pedra nos rins, né? E aí como é que vai ser? Também, vamos quebrar a palavra. Litíase, cálculo, aonde? Vê o que tem na frente. Colédoco, lembra que colédoco é o canalzinho que liga a vesícula ao intestino para levar a bile? Coledocolitíase significa que tem um cálculo ou na vesícula ou no canalzinho, no colédoco que leva a bile, tá? Pode ter litíase renal? Pode. Litíase renal, cálculo nos rins, ok? Uma outra palavra, megalia. Megalia remete a algo grande, a algo aumentado. Então, tudo que termina em megalia significa que existe um aumento daquela estrutura. Mas qual estrutura? Tem que ver o que tem na frente da palavra. Então, hepato, tudo que a gente fala hepato está relacionado ao fígado. Então, hepatomegalia, aumento do fígado. E o aumento do baço, que também pode ter esplenomegalia, porque tudo que a gente fala espleno está ligado ao baço, tá? Então, a gente vai ver também estruturas anatômicas que fala hepato ou espleno, hepato, fígado, espleno, baço. Seguido de megalia, hepatomegalia, aumento do fígado, esplenomegalia, aumento do baço. Ok, vamos falar algumas patologias também para vocês já irem se habituando com os nomes, né? Então, ó, de novo, hepática. Hepática é fígado, né? Lembra que hepato lembra fígado? Hepática é fígado. Esteatose. Esteatose é gordura. Então, a esteatose hepática, gordura no fígado, acúmulo de gordura no fígado, que é uma patologia, a princípio benigna, que está relacionado a consumo de alimentos muito gordurosos, então alimentação inadequada, estilo de vida inadequado, consumo de medicamentos e drogas processadas por via hepática, pelo fígado, que podem causar um aumento da gordura no fígado. Outra patologia, que essa daqui já não é tão comum, mas pode vir a acontecer, e é um nome até que bem estranho, hemocromatose. Hemocromatose é uma patologia que o paciente apresenta acúmulo de ferro nas vísceras.
E quando esse acúmulo de ferro ocorre no fígado, o paciente ele pode vir a ter sintomas. Quais os sintomas? Inapetência, então falta de apetite, perda de peso, alteração na coloração da pele, cansaço extremo. Mas o interessante é que a hemocromatose ela tem uma origem genética. Então, quem tem hemocromatose provavelmente já sabe que tem alguém da família que também tem hemocromatose. É uma herança genética. E aí, o paciente vai começar a sentir esses sintomas: cansaço extremo, alteração da cor da pele, inapetência, perda de peso, e vai procurar o médico vai fazer a investigação, vai ver que tem alguém na família que tem hemocromatose, e aí ele pode vir a pedir um ultrassom de abdômen superior. Nem sempre o ultrassom consegue fechar o diagnóstico de algumas patologias. Ele pode suspeitar, mas ele às vezes não consegue fechar o diagnóstico. E aí o médico no laudo pode sim sugerir. O médico não pode dizer para o paciente, ó, você tem que fazer mais um outro exame, mas ele pode sugerir no laudo discretamente sinais sugestivos de tal patologia. Sugerimos continuação na investigação com exame de tal coisa. E a ressonância magnética é um exame muito bom, tanto para o diagnóstico da esteatose hepática, como da hemocromatose. Então, pode ser que o médico sugira sinais sugestivos de hemocromatose, mas sugere-se a continuação na investigação com a realização do exame de ressonância magnética. Pronto, o médico que fez o ultrassom não está batendo martelo no diagnóstico, mas está sugerindo o paciente continuar na investigação. Litíase renal, cálculo nos rins, que é muito bem visto pelo ultrassom. Hidronefrose. Então, vamos lá. De novo, quebrar a palavra, né? Nefro, lembra? Rim, né? Tudo que a gente fala nefro é rins. E aí, hidro é água. Então, água nos rins. Então, o que é isso? Hidronefrose pode ser tanto dilatação dos rins, dos cálices renais, ou dilatação dos ureteres, que são os canaizinhos que vão levar a urina dos rins até a bexiga. E por fim, ascite. Ascite é uma situação que o paciente vai apresentar líquido livre na cavidade abdominal. E esse líquido livre, a ascite não é a patologia, mas a ascite é uma consequência de algumas patologias graves que o paciente pode apresentar, como, por exemplo, histórias de câncer. Então, o paciente pode ter câncer de cabeça de pâncreas, câncer de fígado, câncer às vezes até de útero, de ovários, e por consequência, o paciente desenvolver a ascite, acúmulo de líquido livre na cavidade abdominal. Então, e o que é a ascite? A ascite caracteriza aquele paciente com o abdômen bem distendido, com o abdômen aumentado, com a barriga grande. Os antigos chamavam isso de barriga d'água, né? Então, acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Então, dependendo da posição que se encontra o transdutor em relação à estrutura ou ao órgão que está sendo estudado, a gente pode dar alguns nomes. Então, a gente pode usar o nome corte transversal, quando o transdutor está assim, numa região, numa posição transversal em relação ao órgão ou à estrutura. Então, o corte transversal, ele vai fazer uma imagem, eu brinco que é como se fosse a fatia do salame. Então, se eu pegar o salame e fatiar o salame, então aqueles cortezinhos redondinhos do salame é, na verdade, o corte transversal. Então, é como se eu estivesse pegando aquele órgão e estivesse fazendo cortes na transversal. E eu vou ter uma imagem transversal da estrutura, ok?
Lembrando que, às vezes, a estrutura está meio oblíqua no abdômen do paciente. Então, não é quando o transdutor está assim bem retinho, transversalmente no abdômen. Se for uma estrutura mais obliquada, o transdutor vai ficar obliquado também para poder fazer o corte transversal. E aí, como é que vai ficar essa imagem na tela? Lembrando que no monitor, a gente consegue saber o que é direito, o que é esquerdo, o que é anterior, o que é posterior. Então, se eu tenho uma imagem com um corte transversal, o que está logo bem acima dos nossos olhos é anterior. Então, aqui o que eu vejo? Aqui eu vejo exatamente a linha do transdutor e aí começa a barriga do paciente. Então, as estruturas que eu estou estudando. Esse corte, essa imagem meia curva é por conta do formato do transdutor. Então, é um transdutor curvo que é usado para abdômen. A próxima aula a gente vai falar dos transdutores. Se fosse um transdutor reto, aqui a imagem seria reta, ok? Mas para cada tipo de exame a gente usa um tipo de transdutor. A gente vai falar isso na próxima aula. Então, essa imagem curva aqui, no caso de um abdômen, é exatamente a transição entre transdutor e a pele do paciente, e aí eu vejo as estruturas. Então, o que está mais acima é anterior e o que está mais abaixo é posterior em relação ao paciente. Então, aqui eu vejo a pele, onde está encostado o transdutor, e aqui para trás, se for um abdômen, é a coluna do paciente, né? Então, anterior, posterior. E na tela, isso é convenção, do meu lado direito da tela é o esquerdo do paciente e do meu lado esquerdo da tela é o lado direito do paciente, ok? Então, anterior é o que está bem acima da tela, posterior do paciente é o que está bem abaixo da tela, lado esquerdo do paciente é o meu lado direito da tela e o lado direito do paciente é o meu lado esquerdo da tela, ok? Os transdutores, hoje em dia, porque assim, o médico ele pode rodar o transdutor, né? E de repente ele pode mudar isso e aí muda o que é direito e o que é esquerdo, né? E a gente pode, inclusive, pode até dar um erro de diagnóstico. Então, os transdutores hoje já vêm com marquinhas para que, inclusive, marca tátil, que na hora que o médico passa o polegar no transdutor, ele já sabe a posição correta do transdutor para não correr o risco de inverter o lado e dar um diagnóstico com uma lateralidade errada, né? Dizer que está do lado direito e está do lado esquerdo. Então, os transdutores têm uma partezinha tátil que a gente sente no nosso dedo polegar, para que a gente saiba que está na posição correta. Então, o que é esquerdo, perdão, o que é direito da tela é esquerdo do paciente, e o que é esquerdo da tela é direito do paciente, ok? Outro termo relacionado ao ultrassom é o corte longitudinal, que é o corte que a gente faz no eixo longitudinal da estrutura, ou no eixo comprido da estrutura, né? Então, eu falei agora há pouco que o corte transversal é como se eu cortasse o salame em fatias, em rodelas. Agora, se eu pegar o salame e cortar ele de comprido, eu vou estar fazendo um corte longitudinal. Então, lembrando também que a posição do transdutor vai ser de acordo com a estrutura. Se a estrutura estiver meio obliquada, corte transversal, corte longitudinal, ok? Então, e também a localização das estruturas, também na tela do monitor, de acordo com a posição do transdutor. Então, aqui muda um pouquinho, né? O que está muito próximo na região superior do transdutor, a gente fala que é a região anterior do paciente.
O que está bem abaixo na tela do monitor, a gente fala que é região posterior. Agora, o que está direito, do lado direito da nossa tela, a gente fala que é inferior ou caudal, e o que está do lado esquerdo da minha tela é superior ou cefálico. Também lembrando que se virar o transdutor, também eu posso inverter e eu posso ter erro de localização. Então, lembro de novo que os transdutores hoje em dia vêm com uma marquinha tátil, que na hora que eu sinto no polegar, eu estou na posição correta, ok? E aí, eu tenho estruturas, que nem o caso do rim, né? Eu posso fazer cortes longitudinais do rim, que eu estou cortando o rim de forma longitudinal, estou cortando o rim no seu maior eixo, cortando o rim no seu comprido, né? Ou eu posso fazer cortes transversais. Lembra que é a rodela do salame. Então, estou cortando em transversal, tá? Então, eu posso produzir imagens em longitudinal, posso produzir imagens em transversal. No nosso jargão do ultrassom, a gente fala long trans, para ser mais rápido, né? E eu posso fazer as medidas. Lembra das medidas que eu falei na aula passada? O médico consegue fazer medidas na imagem longitudinal e na imagem transversal, tá? Eu posso fazer a medida longitudinal, posso fazer a medida antero-posterior, lembra que é anterior, aqui é posterior, né? Posso fazer a medida antero-posterior e posso fazer a medida transversal da estrutura. Então, basicamente, a gente consegue fazer 3 medidas das estruturas: longitudinal, antero-posterior e transversal, usando as duas imagens, a imagem longitudinal, long, e a imagem transversal, trans. 3 medidas possíveis. Guardem isso, que quando a gente for falar dos exames propriamente dito, usando as 3 medidas, é possível fazer o cálculo do volume. Então, o útero tem um volume considerado normal, o ovário tem um volume considerado normal, próstata tem volume considerado normal, ok? Então, usando as 3 medidas, long, trans e AP, longitudinal, transversal, então, de novo, longitudinal, transversal e antero-posterior, é possível fazer os cálculos de volume da estrutura e ver se a estrutura está dentro da normalidade. E lembrando que essas 3 medidas vão para o laudo, então essas medidas são transcritas para o laudo. Então, a auxiliar de sala, que está lá auxiliando o médico no ultrassom, ela tem que ficar muitas vezes ligado, porque o médico ele vai, em alguns casos, ele dita a medida para você, então você tem que anotar. Então ele fala assim, rim direito, long, tanto, AP, tanto, trans, tanto, e você vai lá anotando as medidas para depois, ou você ou o médico faz o cálculo de volume, ou o aparelho faz o cálculo do volume, ok? Então, a anotação das medidas é muito importante a atuação da auxiliar de sala de ultrassom. Lógico que o médico pode colocar a medida na imagem, ou ele pode só dizer para você. E aí essas medidas têm que ir para o laudo, e o cálculo do volume também vai para o laudo, e ele vai comparar útero com volume de tanto dentro da normalidade, ou útero com volume de tanto, demonstrando um aumento de volume aumentado, não um volume aumentado, ok? Então, as medidas são muito importantes. Lembrando, 3 medidas: long, longitudinal, transversal e antero-posterior AP, ok? Bom, aí a descrição dos achados da imagem, né? Então, o médico vai usar muito o termo ecóica, né? Hiperecóica, hipoecóica, anecoica. O que é isso? Vamos entender um pouquinho essas palavras, né? Imagens ricas em eco, quer dizer,
imagens que retornou bastante eco. Então, são imagens que são chamadas ecóicas ou hiperecóicas. São imagens na tela, são imagens vistas mais claras, imagens mais brancas, porque tem muito eco retornando. Característico de nódulos sólidos. Imagens com pouco eco, pobre em eco. Então, lembra, com bastante eco, hiperecóica, porque voltou muito eco. Então, são imagens claras. Imagens com pouco eco, hipoecóica, pouco eco, né? Hipo, que ecóica vem de eco, e hipo vem de pouco, hiper vem de muito. Hipoecóica, pouco eco. A gente vai encontrar isso em alguns líquidos, em gorduras, em tecidos menos densos. Imagens sem nenhum eco, nenhum. Então, aquelas imagens que o feixe sonoro passou direto, né? Onde a gente vai encontrar isso? Em estruturas que têm líquidos. Então, o médico vai falar anecoico. Então, vamos supor, um exemplo, um cisto. O cisto, o ultrassom passou direto, ainda sofreu até um reforço, né? Ele foi vitaminado por aquele líquido, então fez um reforço acústico posterior. Então, o médico pode colocar lá rim direito com uma imagem com conteúdo anecoico. E ele está dizendo, tem um cisto ali dentro desse rim, ok? Por quê? Porque estruturas com líquido vão produzir imagens anecoicas. Vamos ver isso em imagem? Então, vamos lá. Imagem anecoica, não tem eco. O eco bateu e continuou, passou por ele. Então, onde eu vou encontrar? Estruturas que têm líquido. Então, uma estrutura anecoica, e a imagem anecoica é uma imagem totalmente preta. Por quê? Não retornou eco dali. O eco continuou em frente, continuou seguindo o caminho dele. Então, vai ser uma estrutura totalmente preta. Então, a gente fala, né, bolinha pretinha caracteriza um cisto, ok? Então, a gente vê aqui uma bolinha pretinha e ainda com reforço acústico posterior, conteúdo anecoico. Outra bola pretinha, ainda com reforço acústico posterior, conteúdo anecoico, ok? Conteúdo hipoecóico, pouco eco, mas tem eco. Ainda tem um pouquinho de eco, né? Então, o que é esse pouquinho de eco? Eu consigo ver o nódulo, mas o nódulo não está muito branco, não está muito brilhante. Por quê? Tem só um pouquinho de eco. Então, a gente chama de imagem hipoecóica. E vamos olhar aqui, hipoecóica, característica de tecidos de gordura e tecidos pouco densos, né? Então, nódulos de característica de gordura, eles vão vão demonstrar essa imagem, vão ter um conteúdo hipoecóico. Isoecóico. Iso vem de igual, então igual, né? Então, se eu disser que é um nódulo isoecóico, eu estou dizendo que é um nódulo que tem as mesmas características do tecido em volta. Porque ele tem um eco igual, uma imagem ecográfica igual do tecido que está em volta. Apesar de eu ver a parede do nódulo, ele tem uma característica ecográfica exatamente igual do tecido que está em volta, por isso isoecóico. A característica ecóica do nódulo é exatamente igual ao tecido que está em volta dele. E por fim, o hiperecóico, muito eco, né? Então, uma imagem muito brilhante, que a gente vê aqui, né? Então, eu vejo um nódulo, mas o nódulo está muito mais claro em relação ao tecido, em relação às outras estruturas em volta dele. Então, nódulo hiperecóico ou hiperecogênico, ok? Então, anecóico, anecogênico,
imagem pretinha, porque não tem eco nenhum. Hipoecóico ou hipoecogênico é uma característica um pouquinho mais escura, mas tem um pouquinho de eco. Eu vejo textura aqui dentro. Isoecóico ou isoecogênico é sinal que o nódulo que eu estou vendo é exatamente igual em características ecogênicas, igual ao tecido que está em volta. E hiperecóico ou hiperecogênico, ele é uma imagem muito mais brilhante em relação ao tecido que está em volta. Então, o médico vai usar esses nomes para caracterizar o que ele está vendo. Então, ele pode dizer estrutura redonda, estrutura circular, com conteúdo anecoico. Ele está dizendo, então, cisto aí. Com conteúdo hipoecóico. Ele está dizendo, tem um nódulo, mas esse nódulo tem uma característica de gordura, coisa e tal. Então, fala em um nódulo com características de benigno. Isoecóico, igual o tecido em volta, né? Também fala em termos benignos. Hiperecóico, e principalmente se ele fizer sombra acústica posterior, que não é o caso, a gente fala em nódulo maligno. Mas no fígado tem alguns nódulos hiperecóicos que não são malignos, como o hemangioma hepático, ele vai ter esta característica, tá? Porque ele é altamente vascularizado, o hemangioma hepático. Bom, e por fim, o exame de ultrassom, ele exige alguns recursos nossos. Então, por exemplo, decúbito variável. Às vezes, o médico pode pedir para o paciente virar de um lado ou virar do outro lado, ou às vezes até já aconteceu de ver médico pedir para o paciente sentar. Por quê? Ele quer ver se o que ele está vendo muda de posição. Exemplo é a vesícula. Ele viu uma imagem que parece ser um cálculo na vesícula. Mas a gente sabe que a vesícula também tem pólipo. E a imagem do pólipo pode ser exatamente igual à do cálculo, porque só os cálculos mais densos que vão fazer a sombra acústica. A gente pode ter nódulos de gordura que não vão fazer sombra acústica posterior. Então, o médico ele quer saber se aquilo se mexe ou não. Por quê? Se sair do lugar, é um cálculo na vesícula. Se continuar paradinho ali no mesmo lugar, mesmo mudando o paciente de posição, é um pólipo na vesícula. Então, muda o diagnóstico, né? Então, o médico pode sim pedir para o paciente mudar de lado, virar um pouquinho para ver se muda aquela estrutura, e aí ele consegue diferenciar cálculo de pólipo. Ele pode mudar, virando de posição, muda a posição das alças intestinais, então tira os gases das alças e aí melhora a visualização. Então, é muito comum pedir para o paciente mudar de decúbito, mudar de lado. A gente usa muito o comando da respiração, principalmente no abdômen superior, porque o fígado e o baço, eles estão localizados abaixo das últimas costelas. Então, e costela é osso. Osso oferece resistência à passagem do feixe sonoro. Então, as costelas vão ser um fator impeditivo ou um fator dificultador da visualização do fígado e do baço. Então, o que o médico faz? Pede ao paciente respirar fundo, porque na hora que o paciente respira fundo, que ele enche o pulmão, ele vai fazer com que as estruturas abdominais abaixam e vão para baixo da linha das costelas. E aí ele vai conseguir visualizar muito bem aquela parte mais superior do fígado e do baço que antes estava sendo encoberto pelas costelas. Então é muito comum o médico falar assim: enche o peito e segure. O paciente respira fundo e aí ele olha aquela parte que estava lá embaixo das costelas. Pode respirar. Porque também a gente não pode pedir para o paciente ficar segurando muito tempo a respiração. Mas ele vai pedindo para o paciente respirar fundo, segura, ele examina, pode respirar, ok?
é trabalhado também com protocolos pré-estabelecidos. Então, quando a gente falar do equipamento, vocês vão ver, alguns equipamentos dão até o nome de preset. O que é isso? Para cada região do corpo, a gente tem um protocolo pré-estabelecido, que é qual o transdutor que usa, qual a frequência em megahertz, e inclusive o que precisa ser visto e o que precisa ser documentado, fotografado em cada tipo de exame. Isso a gente chama de protocolos pré-estabelecidos. O conhecimento muito bom da anatomia, então, tanto do médico que está fazendo o exame, quanto de você, auxiliar de sala de ultrassom. Por quê? O médico vai falar pâncreas, você tem que saber pelo menos onde fica o pâncreas e como que escreve a palavra pâncreas, porque na hora de digitar o laudo, você não pode digitar faltando letra ou pancreases, você não pode digitar errado. Então, você tem que ter um conhecimento básico de anatomia e saber onde fica cada coisa, né? Então, você achou que o médico falou pâncreas, mas ele está lá com o transdutor na bexiga do paciente. Doutor, o senhor falou pâncreas mesmo? Ele pode ter se enganado ou você pode ter ouvido errado, né? Então, saber onde fica mais ou menos cada estrutura, e a gente, como auxiliar de sala, a gente fica batendo o olho para ver onde o médico está com o transdutor, porque daí a gente sabe, ele está do lado esquerdo, ele vai falar rim esquerdo ou baço, ele está do lado direito, ele vai falar de fígado ou de rim direito, né? Então, dependendo de onde ele está o transdutor, eu sei qual estrutura que ele vai falar, né? Então, quando a gente começa a conhecer a anatomia, a gente já começa a se anteceder ao médico. Isso ajuda muito o desenrolar do exame, ajuda muito ao médico, traz mais agilidade. E conhecimento do equipamento, porque muitas vezes a gente tem que auxiliar o médico. Exemplo, numa biópsia, ele está lá, o transdutor numa mão e a agulha na outra, e ele vai pedir para você congelar a imagem. Você tem que saber onde é a tecla freeze para você congelar. Ou ele vai pedir para você fazer uma medida, você tem que saber onde fica a tecla de medidas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar dos equipamentos, ok? Então, vocês estão vendo que tem muito chão pela frente ainda, né? Ainda falando das doenças hepáticas, né? Então, aqui a gente mostra os estágios dela, né? Então, esteatose hepática, que eu já falei, que é acúmulo de gordura no fígado. Temos a esteatohepatite. Outra coisa interessante, tudo que termina em ite é processo inflamatório ou infeccioso. Então, sinusite, gastrite, hepatite, tudo que termina em ite é um processo inflamatório relacionado àquela região. Então, sinusite, inflamação, infecção nos seios, dos seios da face. Hepatite, lembra que hepato lembra fígado. Hepatite, uma inflamação do fígado. Tá? E por fim, no caso mais grave das doenças hepáticas, é a cirrose hepática, que já caracteriza um estágio bem avançado, e nesse caso aqui, o paciente ele já não tem chance de reverter a doença, e aí ele é encaminhado para a fila de transplante do fígado. Então, falando um pouquinho da anatomia do fígado, né, que o médico vai conseguir ver. Então, primeiro de tudo, o fígado é um órgão que se localiza na região lateral direita do nosso abdômen superior. Parte do fígado está alojado embaixo das nossas últimas costelas. Então, por vezes, o médico ele vai até pedir para o paciente respirar fundo. Lembra que nós já falamos sobre isso, manobras de respiração. Por que respirar fundo? Na hora que o paciente respira fundo, que ele enche o pulmão de ar, automaticamente, como o pulmão vai ocupar um espaço maior, o fígado vai ser empurrado para baixo, e aí o médico consegue ver o fígado fora do espaço das costelas. Por quê?
costela é osso, osso também é um limitador, também é uma barreira para o médico conseguir enxergar as estruturas. Então, o médico vai pedir para o paciente respirar fundo para que o fígado baixe e saia do espaço das costelas e o médico consiga enxergar adequadamente o fígado. Então, o fígado, ele ocupa o nosso lado direito do abdômen superior e parte dele vai um pouquinho para o lado esquerdo. Então, nós temos o lobo hepático direito, aqui com a letra A, que é a parte maior do fígado, e temos o lobo hepático esquerdo, que tem esse formato de triângulo mesmo, tá? Separados por um ligamento. Então, lobo hepático esquerdo e o lobo hepático direito. Então, isso daqui é uma vista anterior, como se eu estivesse vendo o meu paciente de frente. O paciente está de frente para mim. Lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo, e logo aqui abaixo a gente tem a vesícula biliar. Se eu olhar uma vista, agora uma vista inferior, é como se eu estivesse olhando o fígado por baixo, eu tenho o lobo hepático direito, o lobo hepático esquerdo, e aqui a gente vê a vesícula. A vesícula nada mais é do que uma bolsinha que vai ficar cheia de bile, esperando a gente comer. E aí, quando a gente come, ela se contrai e libera a bile para participar do processo de digestão dos alimentos. Por onde que essa bile vai sair da bolsinha da vesícula? Através desse canalzinho que a gente chama de colédoco. Então, o colédoco é um canalzinho que vai ligar a vesícula ao intestino, levando a bile para chegar até os alimentos. Que a gente vê isso numa imagem de ultrassom. Então, lembra que para fazer ultrassom de abdômen, a gente vai usar um transdutor, um transdutor convexo, por isso que a gente vê essa imagem que se abre em leque, porque é uma imagem característica do transdutor convexo, um transdutor de 2,5 a 4 MHz. Neste caso aqui foi usada uma frequência de 4 MHz, então um transdutor de 4 MHz. E o que a gente consegue ver aqui, né? Essa linha é a linha do transdutor, é a parede do transdutor. Logo abaixo a gente vê a pele do paciente, mais abaixo a gente vê planos musculares e a gente vê o fígado. Lembrando que neste corte aqui, esta parte aqui é anterior do paciente e essa parte aqui é posterior, é as costas do paciente, ok? Então, pele, planos musculares, e aí eu vejo o fígado aqui, né? O fígado, ele tem uma textura muito peculiar, tanto que no laudo, o médico, ele vai colocar ecotextura preservada, porque o fígado, ele tem, ao ultrassom, ele tem uma textura muito característica, e ele vai procurar por essa textura característica para saber se está normal ou não, tá? Então, aqui a gente vê o lobo hepático direito com a sua textura característica. E aqui a gente vê o lobo hepático esquerdo, lembra que tem um formato de triângulo, né? Então, o lobo hepático esquerdo, então eu vejo transdutor, pele, plano muscular e o lobo hepático esquerdo aqui. E veja que aqui a imagem parece meio embaçada, né? Porque aqui a gente já está vendo alça intestinal e nessa alça intestinal tem um pouquinho de gases. Então, os gases acabam interferindo. Tanto que não é padrão se pedir para o paciente tomar uma medicação para eliminação de gases, mas quando o paciente possui muitos gases, o médico do ultrassom pode sim, talvez, recomendar um uso de uma medicação para eliminação de gases, tipo Luftal, antes da realização do exame, para que os gases não interfiram. Mas gases em quantidades normais, quantidades habituais, não oferece grandes problemas ao ultrassom. Algumas estruturas que o médico vai procurar no exame de ultrassom
e vai colocar no laudo se está adequado ou não. As veias hepáticas, né? Então, nós temos um total de 3 veias hepáticas. Aqui na imagem só aparecem 2, que são esses risquinhos escuros aqui, mas nós temos um total de 3 veias hepáticas, que o médico, durante a realização do ultrassom, ele vai procurar por essas veias hepáticas e vai colocar no laudo. Veias hepáticas de calibre preservado, para dizer que elas estão normais, não estão com aumento de calibre. Aumento de calibre pode significar alguma patologia relacionada. Outra estrutura que o médico vai procurar é a veia porta, que é um vaso muito importante para a circulação sanguínea do fígado. Então, a mesma coisa, o médico vai procurar pela veia porta, que nesse caso é esse tubinho mais escuro, aqui também esse tubinho mais escuro, nesse caso com aumento de calibre, né, o calibre aumentado. Então, o médico vai procurar pela veia porta e vai ver se está de calibre habitual ou não. E se tiver de calibre aumentado, ele pode sim fazer a medição do calibre e colocar no laudo, veia porta de calibre aumentado com tantos centímetros, que isso também é sugestivo de patologia. E a vesícula biliar, como é que ela vai aparecer para nós? A vesícula biliar, lembre que eu já falei que ela é uma bolsinha cheia de bile. Bile é líquido. Líquido aparece como no ultrassom? Imagem hipoecogênica, imagem escura, imagem pretinha, né? Então, aqui a gente vê a vesícula bem distendida. O que é bem distendida? Vesícula cheia, porque o paciente está com jejum adequado. Então, a vesícula bem distendida, com bile no seu interior, com conteúdo hipoecóico, tá? Isso caracteriza líquido, né? E a gente vê também o reforço acústico posterior, que também é uma característica de estrutura que tem líquido, né? Em outros exames, em outras aulas, nós vamos ver cistos, que também tem um comportamento assim, né? Cisto também é uma bolsinha cheia de líquido. Então, o conteúdo hipoecóico com reforço acústico posterior. Volte lá na aula que a gente fala de artefatos, que vocês vão ver reforço acústico posterior e sombra acústica posterior, né? O que é uma coisa, o que é outra. Tá? Então, a vesícula biliar, com boa repressão, bem distendida, cheia de bile no seu interior, e aí o médico vai fazer a estudo da vesícula com 2 projeções. Na projeção longitudinal, que é quando a gente vê a estrutura aberta no seu maior eixo, no seu eixo longitudinal. Então, aqui a gente vê a vesícula no seu eixo longitudinal, e aqui a gente vê a vesícula no seu eixo transversal. Tá? O que é o eixo transversal? Lembra que eu já comentei isso? É o corte do salame. Então, quando eu corto o salame e vejo a rodelinha do salame, é o meu corte transversal. Então, as estruturas, a grande maioria delas, então, vesícula, fígado, útero, o médico faz 2 projeções diferentes. Faz a projeção longitudinal e faz a projeção transversal. Longitudinal, que a gente vê a estrutura no seu maior eixo, e transversal, lembra que é o corte do salame, ok?
Outra estrutura importante que vai ser vista no ultrassom do abdômen é o pâncreas. O pâncreas também tem um papel importante no processo de digestão, porque o pâncreas vai produzir o suco pancreático, que junto com a bile vai participar do processo de digestão dos alimentos. Então, o pâncreas vai produzir o suco pancreático e o suco pancreático vai ser eliminado através desse canalzinho aqui, que se chama ducto pancreático ou ducto de Virchow, ok? Então, lembra, nós temos aqui a vesícula, que vai liberar a bile pelo colédoco, e nós temos o pâncreas, que vai liberar o suco pancreático através do ducto pancreático ou ducto de Virchow, e aí eles vão encontrar o alimento lá no intestino e fazer o processo de quebra do alimento, o processo de digestão do alimento. O pâncreas, ele também tem uma textura muito característica, então o médico vai colocar lá no laudo pâncreas com ecotextura habitual, quer dizer, à vista do ultrassom a textura dele está normal. Ele vai procurar pelo ducto pancreático ou de Virchow e vai dizer se está normal ou não, se tem dilatação ou não. E aí ele vai ver o formato do pâncreas, né? O pâncreas tem esse formato que parece um cabo de bengala, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem a cabeça do pâncreas, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas. Então, o médico ele pode encontrar alguma alteração em alguma região do pâncreas. Então, ele pode colocar tumor na cabeça do pâncreas, alteração na cauda do pâncreas, no corpo, né? Então, ele pode citar uma parte do pâncreas no laudo. E no ultrassom, né? Como é que a gente vê o pâncreas? Então, lembra que eu falei que o pâncreas tem um formato de um cabo de bengala, né? Então, esse daqui é o pâncreas. Então, o que eu vejo aqui de novo no transdutor convexo, nesse caso foi de 4 MHz, poderia ser de 2,5 a 4. Então, eu vejo a linha do transdutor, aí a pele, plano muscular do paciente e o pâncreas. O pâncreas, ele se localiza bem no meio do nosso abdômen superior, bem no meio, naquele espaço onde a gente tem o V das costelas, aquele espaço entre as costelas, bem no meio do abdômen superior, ali está o nosso pâncreas. Ele tem o formato de cabo de bengala, ele tem essa textura muito característica. E o que a gente vê aqui? Cabeça, corpo e cauda do pâncreas. E lembra que eu falei do ducto pancreático, ducto de Virchow? Olha ele aqui, o ducto pancreático. Então, o médico vai procurar pelo ducto pancreático e ver se ele está dilatado ou não, e vai colocar isso no laudo, que ducto pancreático dilatado pode ser sinal de patologia, né? Ele vai ver se ele consegue ver muito bem a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda, e ver se tem alguma formação que não deveria estar aí, ok? E aqui na imagem menorzinha a mesma coisa, né? A gente consegue ver o pâncreas também. Então, cabeça, corpo e cauda do pâncreas. Nós temos o baço. Já o baço, ele se localiza na região esquerda do abdômen superior. Então, lembra, o fígado se localiza na região direita do abdômen, o pâncreas bem aqui na região central do abdômen superior e o baço na região esquerda do abdômen superior. O baço também é uma estrutura que se encontra alojado embaixo das costelas. Então, muitas vezes o médico vai pedir para o paciente respirar fundo, para encher o pulmão e aí empurrar, do mesmo jeito que empurra o fígado, vai empurrar o baço para baixo, para que ele consiga tirar o baço da linha das costelas
e aí consegui enxergar muito melhor o baço, tá? O baço ele tem esse formato triangular característico, ele também tem uma textura característica que o médico vai colocar lá no laudo, ecogenicidade característica, e o baço ele fica localizado logo acima do rim esquerdo. Então, é comum, quando o médico faz uma imagem do baço, aparecer parte do rim esquerdo também, tá? Então, baço e rim esquerdo aqui nessa imagem.